Boa noite. Um irmão carinhoso, há questionamentos seríssimos em relação a isso, né? Médio, bem médio. Lucas 22, um versículo, metade de um versículo, Lucas 22, 19, e aí depois, talvez seja melhor ficar por aí, nós vamos zanzar a Bíblia toda, eu vou ser rápido aqui. Lucas 22, eu vou enfatizar o finalzinho do versículo 19, e Saraiva, a Kátia sempre faz isso e eu já sei que eu vou virar, mas valeu. Lucas 22, 19 diz o seguinte, dia de ceia, tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo entregue por vós, e aí que vem a nossa conversa de hoje, façam isto em memória de mim. Hoje é dia de ceia e a gente vai para façam isto em memória de mim. Semana passada eu acho que eu fui abrir o culto com Eclesiastes 3, que nos lembra que há tempo para tudo debaixo dos céus. E Eclesiastes 3 diz que há momento certo para tudo, tempo para cada atividade, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, matar e curar, derrubar e construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e ajuntá-las, de abraçar, por aí vai. E hoje eu já adianto, por isso que o carinhoso realmente, Flavinho, não combina assim. Hoje vai ser tempo de lamentar. Há tempo de lamentar, e é bom que a gente lamente. O que a gente vai falar aqui, eu já peço para você preparar seu coraçãozinho. A gente vai dar continuidade à pregação do Binho da semana passada, que nos instigou sobre escolhas, lembrando lá de Geazi, das más escolhas que ele fez, aos olhos do profeta, estava junto e fez más escolhas, tomou atitudes lamentáveis. Algo que é lamentável sugere um lamento. E hoje talvez a gente lamente muito. Eu adoraria que ao final do culto, ou enquanto você estiver pegando seu pedaço de pão, você estivesse aqui com o coração lamentando. Que eu acho que é um jeito bacana da gente seguir hoje. Mateus 5,4 diz, felizes os que choram, porque serão consolados. É bom lamentar, porque vem bálsamo depois, se a gente esconde. E Eclesiastes, um pouquinho mais para frente, né, 7, é um texto que a gente não gosta. Nós somos preparados para não gostar disso. Eclesiastes 7 diz o seguinte, a partir do verso 2, é melhor... Isso Salomão falando depois de viver tudo na vida. É melhor ir a funerais do que a festas. Afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem que morrem. A tristeza é melhor que o riso, porque a tristeza aperfeiçoa o coração. Então, prepare-se para uma noite de lamento. Então, hoje a gente vai ter ceia, né? Ceia não é da nossa religião, ceia não é nem da religião judaica, a gente assim, nossa, Jesus na verdade institui a ceia dentro da celebração da Páscoa, na sua última Páscoa, celebração judaica, para lembrar a passagem do anjo sobre os primogênitos do Egito, aquilo veio desde sempre, o Pessa, dentro da Páscoa, da celebração da última Páscoa que Jesus fez, ele institui a ceia. A ceia também não é tomar pão e vinho tem, pega a sua Bíblia aí que é muito legal. Pão e vinho está lá em Gênesis 14. Olha de onde vem pão e vinho. Vale, se tu abrir aí rapidinho, mas eu já vou lendo. Quando Abraão volta de uma vitória e se encontra com Melquisedeque, olha que bonitinho o verso 18. Melquisedeque, rei de Salém,
e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Pão e vinho é lá diante da lei de Moisés, mas antes de tudo. Mas o que Jesus nos sugere na última ceia não é celebrar com pão e vinho. É quando a gente pega o pão e lembra e transforma ele ali numa possibilidade de eu me juntar com o Cristo por meio de compartilhar o mesmo pão. Quando eu tomo do vinho, e são os dois, não um, e lembro do sangue da nova aliança que nos inaugurou um novo vivo caminho, essa é a ceia do Senhor, instituída no meio da Páscoa judaica, Jesus, judeu, comemorando a última Páscoa. Então hoje a gente tem ceia. Então ceia é muito importante. Eu não preciso desta folha. Nem dessa aqui também. Só que aí Jesus sugere que a gente faça o que a gente vai fazer daqui a pouco em memória dele. Estava ali falando com os discípulos e sugerindo, quando vocês fizerem isso, pensem no que eu fiz. E imagina que ele já sabia que em 2025, dia 6 de abril, nós estaríamos repartindo pão, tomando vinho. Aqueles discípulos não conseguiriam ter em memória de Jesus, tomar aquela ceia, lembrando que ele ia morrer. Nem sabiam disso. A gente sabe a história toda. E às vezes a gente vem aqui e se esquece do em memória dele. Porque tomar pão e vinho eu faço em casa. Mas quando eu faço isso em memória de Jesus, lembrando de novo o pão como seu corpo, o vinho como sangue, eu estou seguindo os passos de Jesus, o exemplo de Jesus da ceia. Eu anotei aqui que, para perguntar para a gente que memórias que a gente tem de Jesus para minimamente tornar essa situação verdadeira. Memórias nascem de experiências. A gente tem memórias, a gente tem lembranças. Elas vêm de onde? De experiências, de coisas que nos marcaram. Se não nos marcaram, raramente nos lembramos delas. E ontem, engraçado, eu estava falando com uns amigos, ontem por acaso foi o Dia Internacional pela ONU, a Organização das Nações Unidas, o Dia Internacional da Consciência. Pô, que legal, um convite para as pessoas se conscientizarem de, sei lá, qualquer coisa. Aqui para a gente, bom a gente tomar consciência da nossa vida. Consciência a gente usa assim, né? Fazer um exame de quando a gente quer dar uma bronca em alguém, põe de castigo, faça um exame de consciência. É mesmo, eu tenho que examinar minha consciência. Qual é a minha consciência em relação a alguma coisa? É bom a gente pensar no que a gente faz. E sabe que quando James fala aqui, uma coisa que parece bobinha, James falou aqui, já fala várias vezes, quando a gente canta, meu Deus é um Deus grandão para as crianças, e o James nos exorta como pais a falar, pais, falem para os seus filhos que Deus é grandão, que é o que eles entendem agora, que é maior que qualquer super-herói, que é... Eu fico pensando, e por mais que isso parece, do James, uma coisinha boba assim, isso é muito relevante. Eu só consigo falar, quem sabe, para as minhas filhas que Deus é grandão, se eu realmente acreditar que Deus é grandão. Até porque se eu não acreditar e não viver isso, eu vou falar para as minhas filhas que Deus é grandão para papai. Mas no primeiro desespero elas vão ver que ele não acredita nisso. Ele só fala da boca para fora. E às vezes a gente precisa ser exortado, e hoje é um convite para a gente ser exortado. Já te lembro para que você lamente se a gente acredita mesmo no que a gente diz que acredita. A gente tem um Deus grandão na nossa vida, a gente tem um Deus incrível, e a gente, muito da vida que leva, vive uma vida que, na boa, ou não acredita mesmo, ou vive como se não tivesse acreditando nisso. E isso é lamentável. A gente tem aqui 10 anos de igreja, 20, 30, de evangelho. E na boa,
É lamentável o jeito que a gente lida com essa verdade que está nessas milhares aqui de páginas da Bíblia, nesse relacionamento que a gente diz que tem. Jesus, quando o Binho sugeriu, falou para a gente Geazi, né? Está lá nos oferecendo tudo, esse Deus que merece ser exaltado. E aí o Binho, semana passada, nos lembrou de uma brincadeira do programa do Silvio Santos. Vocês lembram daquela você aceita trocar alguma coisa por outra coisa? Sim e não. E eu anotei aqui, eu fiquei pensando também, né? Gente, tem coisas que a gente fala aqui de cima nas nossas conversas que parecem muito triviais, muito que, poxa, nem combinam. Se você deixar o Espírito Santo te ajudar, até nessas coisas tem muita sabedoria. E o exemplo do Binho, eu fiquei pensando, por que acontece que uma pessoa troca a brincadeira lá, sei lá, viagem para o Beto Carreiro por uma latinha vazia de Coca-Cola? Sim! Por que isso acontece? Por duas coisas. Claro, naquela brincadeira, porque a pessoa sequer sabe o que está sendo trocado. É por desconhecimento. Mas tem gente que troca a viagem para o Beto Carreiro por uma latinha velha de Coca-Cola vazia, porque talvez dê valor para uma latinha vazia e velha de Coca-Cola. E isso acontece com a gente também. Você troca toda essa vida incrível aqui por essa vida que você está levando aí. Sabe que a gente responde muitas vezes? Sim, eu troco. Eu te troco, Jesus, por essa vida, vou usar o adjetivo do Pedro aqui, é bom, lixo aqui. E isso é, novamente, lamentável. Isso exige lamento. Eu fiquei imaginando coisas que talvez nos ajudem a lembrar, a fazer o que a gente vai fazer daqui a pouco em memória de Deus, em memória de Jesus. Listinha aqui. Ele nasceu para morrer. Sabe que é muito bonito isso? Pega lá Lucas 2,12. Pega Lucas 2,12. Vou te falar um negócio bonito, bonito demais. Lucas 2,12. Jesus nasce para morrer. Lucas 2,12 conta uma história que é o seguinte, está falando do nascimento de Jesus. Olha que coisa bonitinha isso. Lucas 2,12. Vamos no 11. Vamos lá, quando os anjos chegam lá para os pastores, não para os magos do Oriente. Cara, os magos do Oriente estavam no Oriente ainda. Aqui são os pastores que veem Jesus em primeiro. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador. Os pastores estavam esperando, óbvio, o Salvador. Essa notícia lhes era peculiar, familiar. Pastores, sabe o Messias que vocês estão esperando? Hoje nasceu. Os pastores, opa. Continua, que é o Cristo, Senhor. Vocês o reconhecerão ou encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Sabe que eu, um tempo atrás, achei um estudo, sei lá de onde, dizia que os pastores que ficavam ali em torno, ali em Belém, preparavam os cordeirinhos para serem levados como sacrifício no templo. Tinha que se pegar o cordeirinho imaculado, novo, claro. Os sacerdotes vinham de Jerusalém até Belém, pegavam os cordeirinhos e levavam para ser sacrificados, os mais puros, os mais perfeitinhos. Qual era o sinal para os sacerdotes que aqueles cordeirinhos eram para ser sacrificados? Um cordeirinho pequeno, bebezinho, cheio de energia. Os pastores o enrolavam em panos, e essa palavra aqui é uma palavra do pano que enrolava o cordeirinho, e deitavam-no numa manjedoura. Cordeirinho deitado numa manjedoura para o sacerdote significava o quê? Este é para o sacrifício. Quando os pastores viram um bebezinho
enrolado naqueles panos, deitado numa manjedoura, não tiveram dúvida de que esse aqui nasceu para ser sacrificado. Jesus nasceu para morrer. Jesus morreu para a gente viver. Não fosse a morte de Jesus, nenhum de nós passaria da morte. Ele tornou para nós possível o perdão de Deus. O perdão de Deus oferecido na cruz só é realidade porque Jesus foi sacrificado. Ele inaugurou um novo e vivo caminho para a gente, uma nova opção. Novo e vivo caminho é opção, que alguns de nós optaram, que outros não. Ele venceu a morte, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Por quê? Porque também Lázaro foi ressuscitado. Mas Lázaro morreu de novo. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele nos deixa o Espírito Santo, ele nos ensina, ele divide o Pai dele com a gente. Se hoje podemos chamar Deus de Pai, é porque ele permite isso. Ele intercedeu pela gente, ele nos preparou um novo fim. A gente falou aqui, o Pedro falou do sacrifício de Jesus. Não pega Isaías 53, só anota, porque eu vou ler na minha nova versão transformadora, a sua é diferente, você vai ficar bagunçado. Olha o que está escrito em Isaías 53, profetizando sobre Jesus. Sobre esse Jesus que eu quero que você traga à memória. Tudo isso que ele fez, não é o que ele fez na sua vidinha ordinária, cotidiana, que isso já é muito maravilhoso, mas isso é muito pouco. Ah, Cristiano, mas você não sabe o que ele fez na minha vida. É muito pouco, porque o que ele fez foi muito maior. É só para isso que eu estou trazendo, para você trazer a memória quando vier aqui compartilhar pão e vinho. Isaías 53, eu vou ler com toda a dramaticidade que eu poderia ler esse texto. Isaías fala o seguinte: quem creu na nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo, falando de Jesus, cresceu em sua presença, tendo tenro broto verde. Não havia nada de belo, nem de majestoso na sua aparência. Agora falando de Jesus. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos nós as costas para ele. Desviamos o olhar. Isso é lamentável. Isaías profetizou que a gente ia fazer isso. A gente continua dando as costas e desviando o olhar para Jesus. E isso é lamentável. Versos 4, apesar disso, foram nossas enfermidades que ele tomou para si, e foram nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, que nada não tem, fui eu que falei. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas e deixamos os caminhos de Deus. Se Isaías estivesse profetizando isso hoje, ele ia escrever essas mesmas palavras. Todos nós nos desviamos dos caminhos de Deus. Poderia botar assim, e segundo o Binho, temos escolhido parte ruim. Fecha parênteses ali. Enfim, ele foi oprimido, humilhado, foi levado como cordeiro para o matadouro. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. Estou pulando aqui. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da nossa rebeldia. Não tinha cometido justiça. Enfim, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo. E a gente vem tomar ceia de cara lavada. Você tem que tomar ceia hoje lamentando. É lamentável nosso comportamento perante esse Jesus. Eu fico pensando, dá para ignorar tudo isso? Dá para ser indiferente a tudo isso? A resposta da igreja é, claro que sim. Infelizmente, dá para ignorar
tudo isso. E aí, o Binho lá pregando, né, e nos falando do Geazi, que estava lá na presença do profeta, mentiu para o profeta, foi atrás das suas próprias decisões, deixou na mesa uma chance de se reconhecer errado quando o profeta chega e fala, onde você estava? Mentiu de novo. E aí tem um versículo muito bonitinho, que é 2 Reis, deixa eu pegar aqui, 2 Reis, opa, está aqui. Mas Eliseu lhe disse, aí confrontando Geazi, depois que ele mente tanto, Eliseu fala o seguinte, você não percebeu que o meu espírito estava com você o tempo todo? Geazi estava com Eliseu o tempo todo nos olhos dele, e o espírito de Eliseu estava com ele. O que é para nós que o Espírito de Deus está conosco o tempo todo? E a gente está muito Geazi, nas barbas de Deus, tomando decisão própria, indo ao encontro do lixo, sendo questionado pelo Espírito, onde estavas? Não sei. A gente não consegue se afastar dos olhos do Senhor um minuto, 1 milímetro, qualquer medida que seja. Provérbios 15:3 fala, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, em todo lugar, não todos os lugares, todo o lugar, observando os maus e bons. Gente, a gente vive, falar aí, como se Deus não existisse. A gente vive como se Ele não fosse real. Qual é a prova disso? São os nossos comportamentos. A gente vive como se aqui fosse perto da presença dEle, e lá fora eu estou longe da presença de Deus, quando na verdade, Paulo falando, nele nos movemos, nele vivemos, a gente está envolto de Deus por todo o tempo, mas a gente insiste em achar que aqui é uma coisa, e lá fora é outra. Tudo errado, não tem como. Quando eu falei lá do Beto Carreiro e da Coca-Cola, que é uma escolha, que eu dou valor para a lata de Coca-Cola vazia, o versículo bonitinho que eu gosto de falar, que a gente erra pra caramba, e talvez eu vou te falar, não fala para mim assim, mas tenta lembrar desse versículo, e eu acho que você vai errar. O versículo que fala o seguinte, onde estiver tararã, aí também estará tararã, e tem tesouro e coração. É muito comum a gente falar assim, sim, claro, onde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Quase todo mundo fala isso. Está errado. Os versículos lá em Mateus 6:21 e Lucas 12:34 é o contrário. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O tesouro não é definido pelo teu coração, é o seu coração que é definido pelo seu tesouro. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Se o seu tesouro que você escolhe não for o Cristo e suas coisas, seu coraçãozinho não vai se entregar para a cruz. É decisão sua. Como o Binho pregou, são escolhas que a gente faz. E aí a gente encerrou a semana passada com uma outra oração. O Binho leu uma oração dele aqui, mas eu vou para a oração seguinte. Que se não te incomodou a semana inteira, agora vai. Foi quando o Pedro e os meninos estiveram aqui, e a gente orou, cantando, envolto em tua presença, aos teus pés onde eu quero estar. Aqui, vocês sabem que eu canto, prestando atenção, né? Eu fico de olho e tem coisa que eu já não canto. Eu já... olhando vocês tudo de olho fechado, coisa mais linda. Deixa agora eu cantar sem os meninos nos emocionando aqui. Sabe o que vocês cantaram semana passada? Envolto em tua presença, aos teus pés eu quero estar. Em meio à santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, vírgula, não deves nada para mim. Será? Nós cantamos, não vim atrás de bênçãos, ou seja, entrei naquela porta sem buscar nenhuma bênção.
Eu acho que ele ficou meio confuso, Deus, semana passada. Não porque ele nos conhece, mas ele falou assim, caramba. Ele não falou lamentável, se eu fosse lamentável. Porque entrou de um jeito e está cantando de outro. Sabe o que mais que a gente cantou? Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Será? Será que essa música é verdade? Essa oração é verdade? E aí ela falava, lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti, lamento por viver só para mim mesmo, lamento por não ver que é meu sustento. Lamentável. Eu lamento por viver indiferente. Eu lembro que o Dr. Márcio, no fim do culto, foi falar comigo lá, e eu falei para ele, eu falei assim, cara, lamentável para mim. Esse culto para mim foi lamentável. E aí, eu espero que seja para você, eu espero que você cante essa música e lamente, é lamentável. E aí, para acabar aqui, eu lembrei de uma outra oração, que é uma outra música, de uma moça chamada Amanda Rodrigues, e fala sobre ele. E ela canta assim, como pedir coroas a um rei, está falando da gente, que da sua glória se despiu. Como é que a gente tem coragem de pedir coroas a um rei, que da glória dele se despiu? Como exigir riquezas de um rei, que a cabeça não tinha onde reclinar? Como que a gente pede honras a um Deus que se fez maldito na cruz? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele quis nada? Ela continua, se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado de discípulo dele. A gente quer ser chamado de discípulo dele, mas a gente não tem nem capacidade e pior, eu acho que às vezes a gente não tem nem vontade de morrer, para fazer morrer nossas vontades. E ela fala, e ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar, a minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. E ela termina, precisamos nos lembrar, para essa ceia hoje, a verdade retornar, e alguns conceitos repensar. Última frase dela, mais do que ler e falar, a gente precisa viver Jesus. Porque senão, gente, é lamentável o que a gente está fazendo. Um dia desse eu estava comentando também que a gente tem sido duplamente hipócrita. Nós lembramos dos fariseus que foram chamados por Jesus de hipócritas, por quê? Porque por fora eram bonitos, com as suas roupas sacerdotais, por dentro eram como sepulcros, cheios de morte, sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. É verdade, às vezes a gente está aqui hipócrita, bonito na nossa religião por dentro. Só que sabe por que a gente é duplamente hipócrita? Porque quando a gente pisa lá fora, a gente continua hipócrita. Porque lá fora eu estou como discípulo de Jesus. Que eu quero ser por dentro. Fui salvo, tenho sido restaurado. Só que aí por fora eu faço o quê? Me visto de lixo, hipócrita. E aí eu me comporto como lixo. Eu vivo essa hipocrisia o tempo todo. Enfim, para acabar, Binho, daqui a pouco, 2 páginas aqui já vão para a ceia. Isso tudo, gente, é lamentável. É a gente se comportando como Pedro. Cortou a orelha do mal, defendeu Jesus. Não passaram horas para ele por 3 vezes negar Jesus. A gente está aqui, ora, canta bonitinho, se comporta. Cai lá fora 1, 2, 3 negações da nossa fé. Lamentável, gente, lamentável o que a gente está vivendo. Só para acabar, aí semana passada, né?
Eu botei aqui a experiência do pecado anotado. Eu estava almoçando com um amigo, lamentando. A gente entrou num papo de lamento da nossa vida, da minha vida. E eu tenho lá, né, as anotações dos meus pecados, as tretas que eu estou vivendo, as coisas que eu preciso lutar, brigar. E eu estava compartilhando com esse cara que eu tinha meus pecados anotados, que eu preciso tê-los anotados, porque se você também não tem uma lista de pecado, tá de brincadeira. Aí você está vivendo, sei lá, morto. Se você não tem uma listinha de monstros para enfrentar, tenho medo de você. E esse cara, sabe o que ele fez? Eu falando, mostrando meu WhatsApp assim, né, que estava escrito, né? Falei, não, minha lista de pecados aqui é contra isso que eu tô. Aí ele, muito infantil, tipo troca figurinha. Sabe o que ele falou? Você pode me mandar a sua lista de pecados? Aí eu, putz, eu mandei, Gabi. E ele mandou a dele. Eu não sei se ele tinha, mas mais tarde ele mandou. E sabe o que me alegrou? Quando ele fez isso, eu lembrei de Tiago 5. E eu falei, Tiago 5 diz o seguinte, lá no 16, portanto, confessem vossas culpas, vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Enquanto não sair, eu continuo na minha doença. E eu lembro que eu fiquei tão feliz, falei, pô, esse cara agora tem minhas figurinhas, mas tudo bem, eu estou com as figurinhas dele. E foi um confessar vossas culpas uns aos outros. Eu quero confessar para vocês, e tomara que eu botei uns meus, botei uns de vocês sem saber. Vou fazer aqui um confessar vossas culpas uns aos outros, as nossas culpas uns aos outros. E Ecuspe, eu lamento por viver esse evangelho indiferente. Eu lamento por muitas vezes aqui não cantar de coração. E não é cantar de voz bonita, cantar de coração. Você pode cantar de coração sem falar uma palavra. Eu lamento por viver só para mim mesmo. Um dos meus pecados era muito isso. Estava lá. Eu sou muito, estou nem aí para os outros. Olha que feio. Estava na minha lista. Eu lamento não ver que o Senhor é o meu sustento. E olhar para as minhas mãos e idolatrá-las e falar, é daqui. É lamentável isso. Mas eu lamento também por não reconhecer, nem viver a grandeza de Deus. Ah, Cristiano, eu sei que Deus é grandão, mas tu vive que Deus é grandão. Lamentável. Eu lamento por tratá-lo como servo. Não, Cristiano, mas Jesus é o Senhor. Isso não significa nada. A gente o trata como servo. Isso é lamentável. É lamentável e eu lamento por procurá-lo apenas para resolver meus problemas quando eu não consigo. Eu lamento por estabelecer limites no meu relacionamento. Deus, aqui não. Como se isso possível fosse. Eu lamento fazer isso. Não, Deus, aqui não é Ecuspe, aqui não. Domingo a gente fala. Lamentável que você e eu façamos isso. Eu lamento dar mais valor, que é confirmado pelas minhas atitudes, para coisas passageiras em detrimento das eternas. Eu lamento a gente não conversar muito. Eu lamento eu não te dar atenção. Eu lamento conversar com Deus olhando o WhatsApp. Lamento, Deus. Eu lamento não te deixar falar, Deus. Eu lamento, é lamentável você falar com alguém que não te ouve. Eu lamento não deixar Deus falar ou não dar atenção para Ele. Eu lamento por agir dessa forma duplamente hipócrita. Eu lamento por escolher os meus tesouros, vários, e não o Senhor como tesouro. Por fim, eu lamento quando eu já comi desse pão e bebi desse sangue indignamente.
Se você lamentou tudo isso no seu coração, parte disso, ou encheu dessa lista muito mais, é por aí. Calma. Saiba que ele já te perdoou. O Binho terminou a mensagem dele na semana passada, lendo Romanos 1:8. Não, Romanos 8:1. Que para aqueles que estão em Cristo, e sabem como chegar nisso, para aqueles, eu não posso falar todo mundo. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está paga a sua fatura. Sua vida, infelizmente, vai continuar sendo lamentável. Pode melhorar muito. Faça a lista de pecado, luta contra eles, batalha contra eles, mostra vida. Como um carinha da internet fala assim, mostre sangue. Mas a gente ainda vai ter muita coisa para lamentar. Mas, enfim, para que a gente possa finalizar cantando o que cantamos hoje aqui, né? E quando, enfim, chegar a hora da minha morte, eu enfrentar, que eu possa ouvir, vinde bendito do meu Pai, a despeito de tudo que você foi lamentável, mas vinde para as moradas que eu preparei para ti. Então hoje você agora vai ser convidado a fazer o que Jesus fez, nos deu como exemplo de tomar pão, vinho, pão em memória dele, vinho em memória dele, pão como o corpo, eu me juntando a Cristo, vinho te lembrando do preço que foi pago na cruz, e fazer isso em memória dele, lembrando disso, e lembrando sim, que tem sido lamentável a nossa vida, mas talvez você estabelecendo um pacto com Jesus para viver uma vida não mais indiferente. Esse é o convite de hoje. Tem tempo que a gente precisa lamentar, e hoje foi esse tempo escolhido. Binhozão, vão para a ceia, eu vou orar enquanto o Binho se prepara aí para dar tempo de ele coisar. Feche seus olhos aí. Deus, sim Deus, é uma vergonha o jeito que a gente tem levado o nosso relacionamento contigo. E se alguém aqui está falando, não, eu não. Para você eu digo, sim, você também. Que a gente, nessa ceia, Senhor, renove pela transformação do nosso entendimento, Senhor, esse nosso relacionamento contigo. Para que a gente participe de tudo que o Senhor tem para a gente, sem muitas exigências, sem olhar para as tuas mãos abençoadoras apenas, sem buscar bênçãos desesperadamente, mas na suficiência, como a Ana leu, de que tu és suficiente para nós. E se a gente saiu daqui, Deus, machucado, com o coração lamentando, eu oro, Deus, que o Senhor não aplaque esse lamento. Nós somos adultos, mas que o Senhor nos ajude a lidar com esse lamento, e que esse lamento seja como desafio para a gente olhar para dentro da gente, olhar para esse sepulcro podre e dar jeito nisso, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Eu oro que os meus irmãos aqui saiam desse culto hoje não alegres, porque hoje não era tempo para isso. Porque eu também não saí alegre semana passada, porque eles sairiam. Que eles saiam lamentando, e como aqueles homens fizeram depois que Jesus foi morto naquela cruz, e saíram batendo no peito, lamentando por ter visto teu filho ter sido assassinado pela gente. Isso é lamentável. E eu hoje tomo essa ceia, Senhor, em memória de Ti, Jesus, batendo no peito e lamentando por tudo que fizeram por Ti no meu lugar, mas também por tudo que eu tenho feito em retribuição a tudo que o Senhor fez, que aos meus 51 anos, na minha maturidade, é lamentável, é uma vergonha, e que o Senhor me ajude a lidar com tudo isso e caminhar de uma forma mais bacana. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém. Você que nos acompanha pela internet, que você guarde essa palavra no seu coração e que ela possa ser transformadora, possa ser um divisor de águas na sua vida. Que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana muito abençoada. Amém? Um abraço. Diz assim a palavra do Senhor em Paulo aos Coríntios, capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 23, diz: porque eu recebi do Senhor